E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que legal! Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. E hoje o tema tá tenso, hein? Tá muito legal, a gente vai falar sobre religiosidade hoje. Boa noite, boa noite. Glória a Deus. Chegando aí para essa live que vai ser incrível. Que top. Olha aí. Cassiana e a Jéssica aí com a gente, que legal. Um grande abraço para vocês aí em Santa Catarina. Bispo Valdomiro Rechaval, que Deus abençoe, Bispo. Que honra ter o senhor conosco na live de hoje. Que legal. Então, top, gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre religiosidade. É algo que realmente tem gerado muita dúvida, gerado muita coisa nesse tempo, muita falácia em cima disso. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa questão aí. Dani, boa noite. Paz, Deus abençoe. Eduardo, paz. Bruno, Deus abençoe vocês que estão chegando aí. Eu vou pedir um favor para vocês, patrocinem essa live nossa aí, clicando no aviãozinho e encaminhando aí para o maior número de pessoas possível, tá bom? E aí a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, vai crescendo junto aqui e vai ser algo muito, muito incrível e top demais o que a gente vai aprender junto aqui. Que legal, os nossos líderes de célula chegando aí, a Andréia, o William, que Deus abençoe, o Ederson, que bênção, meu irmão, Deus abençoe, saudade de você. Então, gente, vamos lá, e eu quero falar com você hoje aqui sobre um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 30. Vou ler para você aqui, tá? Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendências de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. 38. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também ouvistes de vosso pai. Responderam-lhe: nosso pai é Abraão. Disse Jesus: se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que de Deus ouvi, isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai, replicaram-lhe eles. Nós não nascemos em prostituição, temos um pai que é Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amareis, porque eu vim de Deus, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? E por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai, que é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Eu digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus ouve as minhas palavras, por isso vós não ouvis, porque não sois de Deus. Responderam os judeus: não dizemos com razão que és samaritano ou que tens demônio. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonrais. E eu não busco a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Bom, aqui eu quero entrar com você nesse texto, que é muito legal. E para a gente falar sobre religiosidade, a gente tem que voltar lá no início de tudo, lá no livro de Gênesis, onde, de fato, o homem foi criado, o homem foi gerado, o homem e mulher, Deus os colocou no jardim. E a partir dessa separação do pecado, do primeiro pecado, né, de Adão e Eva, houve uma separação. E aí criou-se essa separação do homem e Deus. Porque a gente precisa entender
que o homem originalmente foi criado para um relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento face a face com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus. E tudo que foi nesse tempo gerado foi a separação do homem de Deus, e depois nós vemos, a partir da queda do homem, de Adão, a gente vê uma busca de Deus tentando se relacionar com o homem com Deus, só que esse distanciamento ele continua grande, apesar de Deus fazer o tabernáculo, a Arca da Aliança, falar através de Moisés e tantos outros líderes, outros homens que foram inspirados por Deus. Nós vemos ainda um relacionamento muito distante daquilo que era o relacionamento original, daquilo que era o relacionamento ideal do homem com Deus. Então a gente percebe que esse relacionamento foi distanciado. E só que em Jesus esse relacionamento ele aparece de novo. O Senhor Jesus ele vem para restaurar o relacionamento, a aliança, o relacionamento entre o homem e Deus, esse relacionamento de intimidade, esse relacionamento de proximidade, realmente de pai e de filho, né, que foi quebrado lá em Adão. Então o que a gente precisa entender? A palavra religião no original, no latim original, ela significa religare, né? Que nada mais é do que Jesus veio fazer, religar o homem com Deus mais uma vez, novamente. Porém, a gente sabe na história da igreja de muitas coisas que aconteceram, da forma como se criou a religião. Mas o que eu quero falar hoje aqui não é sobre a religião. O que eu quero falar com você hoje aqui é sobre religiosidade, né? E por isso que eu separei o capítulo 8 do Evangelho de João, porque aqui nesse capítulo 8 nós temos um contexto. Nós temos aqui um momento em que uma mulher ela é pega em adultério e ela é levada até os pés de Jesus para que Jesus emita um julgamento sobre aquela mulher. E é interessante que a lei dizia que quando alguém fosse pego em um ato de adultério, deveria ser apedrejado, tanto o homem quanto a mulher. Mas aqui, nesse caso, a gente pergunta onde estava o homem que estava com essa mulher. Na verdade, eles aproveitaram da situação porque o objetivo dos religiosos, os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, o objetivo deles ali era pegar Jesus numa quebra da lei, numa contradição da lei, e aí sim condenar Jesus por blasfêmia, por heresia, por qualquer outra coisa, e nesse objetivo matar Jesus também. Então eles procuravam com todas as forças ali matar Jesus e cercar Jesus. Só que quando eles trazem aquela mulher e jogam aos pés de Jesus, e eles já vêm com a sentença dizendo, olha, a lei diz que ela tem que morrer, e tu, o que tu diz agora, Jesus? Jesus então, com muita calma, com muita sabedoria, ele escreve no chão e ele fala, olha, quem dentre vós que não tem pecado, então que seja o primeiro a jogar uma pedra sobre essa mulher. Então ele percebe que as pedras vão caindo da mão de cada um daqueles que estavam ali, eles vão embora e fica só Jesus e aquela mulher, e Jesus pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? E observa que quem estava ali para matar, quem estava ali para jogar as pedras, quem estava ali para esperando a sentença para executar aquela mulher, não eram bandidos, eram religiosos, eram homens que estavam defendendo a sua religião naquilo que eles acreditavam. Então isso que é interessante, porque a gente percebe que uma religiosidade cega, ela mata. Uma religiosidade cega, ela é prejudicial. Então a gente percebe aqui que esses homens eles estavam com pedras na mão, pronto para matar alguém. E quando Jesus ele diz, olha, aquele que não tem pecado, que joga a primeira pedra, Jesus toca num princípio, que todos nós somos pecadores e carecemos da graça, da misericórdia de Deus, né? E fomos concebidos no pecado. Davi disse isso, né? Eu sou pecador e no pecado eu fui concebido, nasci do ventre da minha mãe. Então a gente percebe que eles vão embora. Só que Jesus então despede aquela mulher e Jesus ele vai falar com alguns judeus na sequência ali. Ele vai falar com alguns judeus que acreditaram. Jesus então prega para eles ali, né, que ele fala, olha, vocês julgam segundo a carne, eu a ninguém julgo, e mesmo que julgasse, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas o Pai que está em mim. Então Jesus começa a pregar para aqueles judeus, muitos creem nele, acabam acreditando, crendo em Jesus, e quando eles creem em Jesus, no versículo 30 a 31, Jesus está agora direcionando a fala para aqueles que creram nele.
E aí Jesus começa a desconstruir a religiosidade daqueles homens. Jesus começa a desconstruir. E o problema da religiosidade é que é o seguinte: todo o religioso ele é apegado a cargos, a funções, né? A cargos. Olha, eu tenho cargo tal, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não. O religioso mesmo, ele quer ostentar, ele quer saber, ele quer ter cargo, ele quer ser o que sabe mais, ele quer ser aquele que, enfim, né, que domina sobre outros. E que se o religioso, a diferença do discípulo é que se o discípulo ele tem um cargo, ele serve através daquele cargo. O religioso oprime em nome da fé. A gente vê isso, por exemplo, na vida de Paulo. O apóstolo, que ele diz dos Filipenses, ele fala: olha, gente, se alguém pudesse se gloriar de alguma coisa, esse cara sou eu, né? Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou descendente da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, né, fui zeloso, fui um fariseu zeloso pela lei, né? Enquanto à perseguição da igreja, eu fui também alguém que foi zeloso com isso. Então, o único ponto negativo, vamos falar assim, que Paulo expressa quando ele larga o currículo dele ali, era que ele foi um perseguidor da igreja. Só que até para ser um perseguidor da igreja, Paulo estava fazendo isso em nome da religiosidade dele, em nome daquilo que ele acreditava ser o certo naquele momento. Então entenda isso, que muitas pessoas elas vivem essa religiosidade a ponto de machucar pessoas, a ponto de ferir pessoas, achando que elas estão fazendo isso em nome da sua fé, em nome daquilo que elas acreditam e por ser um bem maior. Segunda característica de um religioso é que o religioso só vê defeito nos outros, ele nunca vai ver defeito nele. Os religiosos da época de Jesus, eles iam para as sinagogas, eles oravam nas ruas, eles davam as contribuições maiores para serem reconhecidos, né? E o terceiro é que ele se julga melhor do que outras pessoas, né? Todo religioso ele se julga melhor. O religioso é aquele que ele fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo, e ele é o santo de tudo, né? Então é muito complicado você ter uma vida pautada na religiosidade. E aí, se, por exemplo, se você só para você ver se existe religiosidade na sua vida. Se você tem algum cargo na igreja hoje, e esse cargo fosse tirado de você, você sairia da igreja? Se você saísse da igreja é porque você é um religioso, né? Porque a religiosidade está em você. Você não está servindo por amor, você está servindo por algo que te projeta, por algo que te traz um cargo, por algo que te faz alguém ser alguém melhor. Essa live vai ser meio pancada hoje, eu sei, mas faz parte, né? Vamos crescer, importante a gente crescer junto. Vamos lá, vamos olhar um pouquinho para esse texto então de João capítulo 8. Aqui Jesus ele diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim, verdadeiramente vocês são, nas minhas palavras, vocês vão ser meus discípulos. Aí Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus toca num princípio que todo religioso ele é escravo dele mesmo, né? Ele é escravo da religião dele, ele é escravo dele mesmo. Então essa que Jesus toca num princípio: vocês são escravos, escravo do pecado, escravo, né, de você mesmo. Então Jesus fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Logo eles já saltaram porque tocou na ferida, né? Jesus toca o dedo na ferida desses caras. E eles falam: não, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu sereis livre? Eles estão dizendo: como que o Senhor diz que a gente vai ser livre se a gente não é escravo de ninguém? Né? A gente não é escravo de ninguém. Aí Jesus fala para eles assim, ó: olha, em verdade eu digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus começa a atacar a religiosidade deles, afirmando que eles eram escravos do pecado, escravos daquilo que eles mesmos estavam ali acreditando, né? E eles replicam Jesus de novo. Aqui a gente vê um diálogo, e nesse diálogo Jesus ele vai tirando as escamas dos olhos dos religiosos, mostrando a verdadeira face da religiosidade. E Jesus diz para eles assim, ó: eles dizem para Jesus: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus disse assim, ó: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está dizendo: cara, vocês estão pecando, vocês estão errando o tempo inteiro, então vocês são escravos disso. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Jesus dá uma comparação para eles: ou você é escravo ou você é filho. O escravo, ele vem, ele trabalha na casa do seu senhor, ele se envolve com as coisas da casa do senhor, ele se envolve com tudo que tem dentro da casa do senhor, ele pode tocar, ele pode servir à mesa do seu senhor, ele pode fazer muitas coisas, mas quando o dia acaba, ele não permanece na casa. Ele é filho. O filho sim, o escravo não, o escravo tem que sair, o filho permanece.
o filho, além de passar por tudo isso e estar dentro da casa do pai, quando chega a noite, ele fica dentro da casa do pai. Então o que Jesus estava querendo dizer para eles assim? Cara, vocês vão me servir muitos anos, você pode servir muitos anos, mas vai chegar a noite, vai chegar um momento de treva, e vai chegar um momento de dificuldade, em que vocês vão perceber que vocês não são filhos, vocês são só escravos, vocês só estão servindo, vocês não são filhos. E aí que fica uma coisa para a gente olhar para a nossa vida, né? Nós precisamos ter a certeza e a clareza da paternidade de Deus na nossa vida, de que nós somos filhos de Deus, nós não somos escravos, somos filhos de Deus. Beleza? Aí, conta aí para mim, vai colocando nos comentários aí, na sua opinião, qual a maior característica de um religioso? Coloca aí nos comentários aí, na sua opinião, qual a maior característica de um religioso? Aí vamos lá, aí Jesus começa a falar para eles: bem sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, né? Aí Jesus fala para eles: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí Jesus diz assim, ó: bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vocês. Jesus está dizendo: cara, se vocês são filhos de Abraão, por que vocês estão querendo me matar? Por que vocês estão me perseguindo? Por que vocês trouxeram aquela mulher aqui e jogaram ela nos meus pés para eu emitir um julgamento e vocês me matarem junto? Né? Então é uma questão bem complicada. E aí Jesus está dizendo, e eles responderam: nosso pai é Abraão. Jesus disse: pois é, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Você está entendendo que Jesus está dizendo aqui que a nossa filiação, né, as nossas obras, as nossas atitudes determinam quem é o nosso pai. Se nós somos religiosos demais ao ponto de subjugar outras pessoas, colocar, né, simplesmente estarmos vazios, não estamos servindo com o coração o reino, isso vai denunciar, nossas obras vão denunciar isso. Por isso que existem muitas pessoas que estão dentro da igreja que ficam chateadas com um cargo que perdeu, com um monte de coisa, que nem o Edson colocou ali, religioso acha o dono da verdade, ele bate naquilo porque ele fala, aí é aquela coisa, conhece tudo, mas não vive aquilo que conhece, né? Então, gente, é terrível assim. E a gente vai chegar no final, vocês vão ver ali o que a gente vai aprender com Jesus nesse texto. O Jonathan colocou aqui, servir só quando agrada a si, é aquilo que dá ibope, aquilo que, né, para aparecer, e um monte de coisa, gente, julgar as pessoas, julga o pecado dos outros. É aquele Jesus em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Jesus começa no capítulo 5 falando dos religiosos. Ele diz, olha, a verdadeira, né, vocês precisam entender que antes de vocês querem tirarem o cisco que está no olho do seu irmão, você precisa tirar a trave que está no seu. Então Jesus começa a dar umas pegadas fortes ali, né? O pastor Alex colocou aqui, ó, religioso se acha mais santo que os outros, é verdade. Bom, aqui Jesus está trazendo para eles o seguinte, olha, se Deus fosse o pai, aí Jesus tira a questão do Abraão. Então aqui ele já desconstrói, vocês não são filhos de Abraão, que se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticavam o que Abraão praticou e vocês não estão fazendo isso. No 41, vocês fazem as obras do pai de vocês. Replicaram eles, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Ele está dizendo, nós não somos nascidos de prostituição, nós temos um pai que é Deus. Jesus disse assim, ó, se Deus fosse o vosso pai, vós me amareis, porque eu saí e vim de Deus, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Jesus está dizendo para eles aqui, cara, se de fato Deus fosse o pai de vocês, vocês iam me amar, porque eu vim de Deus, eu sou filho de Deus. Mas, no entanto, vocês querem me matar o tempo inteiro, vocês estão me perseguindo para me matar o tempo inteiro. Não estão entendendo que Deus é esse que vocês servem, que não é o meu pai. Aí Jesus está questionando eles aqui. E por que não compreendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. O que Jesus está dizendo? Vocês não me entendem. Se Deus é o pai de vocês e ele é meu pai e ele me enviou, então o que eu falar, vocês deveriam conhecer a linguagem do pai de vocês. Vocês deveriam conhecer o que ele fala, a forma que ele fala e reconhecer ele. E vocês me amariam porque eu vim dele. Então Jesus está desconstruindo a paternidade espiritual deles. Gente, eu quero falar uma coisa aqui muito séria. É muito fácil da gente se perder para a religiosidade. É muito fácil da gente deixar o nosso coração esfriar e a gente não estar servindo, a gente estar fazendo coisas. Né? E a gente de fato, você quer ver que quando a gente se torna religioso é quando alguém, quando uma pessoa perto da gente, ela está padecendo, está passando dificuldade e não conhece Jesus e a gente não se importa com ela.
Quando os perdidos não são importantes mais para nós. Quando as pessoas que não conhecem Jesus não têm mais importância. A gente está vendo e... Entendeu? O importante é que eu estou indo no meu culto, eu estou indo fazendo as coisas, e isso é errado. A gente já virou um religioso, então a gente precisa realmente nos importar, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo. Agora é a hora de nós mostrarmos a verdadeira face da igreja, a verdadeira face da noiva de Cristo, que é uma igreja que serve, é uma igreja que acolhe, é uma igreja que ama. Eu pergunto assim, se Jesus aqui está dando uma dica para mim e para você. Se a linguagem de Jesus a gente entende, é porque a gente está alinhado com o céu. Se a gente não está entendendo o que Jesus está falando aqui, então, para tudo, porque a gente precisa realmente rever a nossa condição como igreja, né? Então, vamos lá. Aí Jesus começa a tocar na ferida deles. Jesus fala assim, ó, tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. Por que Jesus diz para eles assim, ó, vocês são filhos do diabo e vocês querem fazer a vontade dele porque ele é homicida desde o princípio? Por quê? Porque eles estavam perseguindo para matar Jesus. Eles queriam matar Jesus, eles queriam assassinar Jesus. Para acabar, né, com isso. Porque, vamos olhar, gente, para a vida de Jesus. Fala para mim, todas as tretas no ministério de Jesus foi com religioso. Você não vê Jesus brigando com o pecador. E pelo contrário, você vê Jesus entrando na casa dos pecadores, você vê Jesus comendo na casa de pecadores, você vê Jesus salvando pecadores, você vê Jesus curando pecadores, você vê Jesus andando com pecadores. E Jesus ainda fala, olha, quem precisa de médico não são os doentes. Então Jesus ele dá dica pra gente. Cara, a gente precisa se importar com quem realmente está precisando. E às vezes a gente fica naquelas debates teológicos, né? Será que isso, aquilo, aquele outro? Cara, vamos parar de debate teológico, vamos viver o chamado da igreja, que é fazer discípulos, né? O pastor Alec colocou aqui, ó, muitos querem fazer coisas para Deus, sendo que o que Deus quer é que geremos filhos e discípulos. Verdade, pastor. Esse aí é o maior desejo de Deus, é ver filhos e discípulos. O Tiago colocou, todos nós já fomos religiosos uma vez na vida, mesmo sem querer. Com certeza, Tiago, a religiosidade é uma luta constante na nossa vida, mas a gente não pode deixar o nosso coração se esfriar, a gente não pode deixar o nosso coração ser um coração de alguém que condena os outros em nome da nossa fé. Um coração de alguém que já esfriou, que não se importa mais com o reino, não se importa mais com ganhar vidas, gerar discípulos, fazer a vontade de Deus. Vamos lá. Jesus fala para eles, mas porque eu digo a verdade vocês não creem, quem dentre vocês convence do pecado, se digo a verdade é porque vocês não me creem. Então Jesus começa a bater pesado nesses caras aqui, e você vai ver que todas as coisas que Jesus fala em Mateus capítulo 5, ele traz aqui sobre a questão da religiosidade. Eu vou até abrir aqui Mateus capítulo 5, Jesus ele sobe a Jerusalém, e aí vem o famoso Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, né? E aí o Senhor Jesus ele começa a trabalhar de uma forma poderosa na vida desses... Deixa eu alterar aqui, só um pouquinho. Vamos lá. Mateus capítulo 5. A gente vai ver Jesus falando das bem-aventuranças, começa falando das bem-aventuranças. E aí ele vem e diz o seguinte, eu não vim para destruir a lei, mas para trazer o verdadeiro sentido da lei. O que Jesus está dizendo aqui? A religião diz que quando alguém adultera, essa pessoa precisa morrer apedrejada. Mas o verdadeiro sentido que Jesus traz agora aqui é, se alguém olhar para uma mulher de forma impura e no seu coração desejá-la, já cometeu adultério com ela. Aí Jesus fala que na lei diz que aquele que matar outra pessoa deveria ser assassinado. Mas Jesus diz aqui que aquele que no seu coração odiar o seu irmão já matou ele, dentro do seu coração. Então aí aqui ele leva a gente a praticar a verdadeira palavra de Deus e não a religiosidade. Quando a gente está vivendo a religiosidade, a gente fica pegado no que pode e o que não pode. Pode cortar cabelo? Não pode cortar cabelo? Pode fazer isso? Pode fazer aquilo? O que pode, o que não pode, o que pode? Quando a gente está vivendo a religiosidade, a gente está mais preocupado com o que pode, o que não pode, e a gente não vive aquilo que a palavra de Deus diz para a gente viver. Então, gente, é muito sério isso. Alguma pergunta? Coloca aí se você tem alguma dúvida, alguma pergunta. Se eu puder responder, eu vou responder. Se eu não conseguir, eu vou pesquisar. Depois eu trago a resposta para vocês nesse tempo.
Eu quero ler um outro versículo também, que é Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Né? Então, aqui Tiago fala, se alguém cuida de querer ser um religioso, cara, não há problema de você, digamos assim, uma das maiores pregações que eu vi sobre religião para mim foi o pastor Tiago aqui de Cachoeirinha. Eu quero marcar uma live com ele para nós falarmos sobre religião. E a religião, ela não é ruim, né? Não é o problema da religião. O problema é quando nós nos tornamos legalistas, religiosos, aqueles que ferem outras pessoas em nome da nossa fé e coisas que falamos no nome de Deus, coisas que Deus não disse pra gente fazer. A gente profetiza coisa que o Senhor não falou, né? A gente cria rituais que Deus não mandou criar. Então é isso, essa questão religiosa é muito forte isso, assim. Eu não tô aqui falando mal de religião, tá, gente? Não tô falando mal da religião de ninguém, não é isso. Tô falando quando nós, cristãos, evangélicos, cristãos, nos tornamos religiosos. Aí a gente pensa, eu vou na igreja, eu entrego meu dízimo, eu faço as minhas orações e tudo mais, e aquilo outro e tal. Beleza, mas e aí? E os frutos? E os frutos? Se de fato somos discípulos de Jesus, nós precisamos gerar. Nós precisamos ganhar almas, precisamos gerar filhos para Deus. Fazer discípulos. Esse é o nosso chamado. Né? Aí entra aqui o que o Ederson colocou aqui. Acho que devemos sempre pensar no que Jesus faria. E se Jesus fosse crente na nossa igreja, o que ele faria? Às vezes a gente fica preocupado de falar mal do pastor, da família do pastor, do irmão da igreja, do líder da célula. A gente dá conta de ver os defeitos de todo mundo, né? Mas a gente não olha para os nossos. Então a gente começa a viver essa coisa, sabe? De ficar olhando assim e ser muito vazio, algo sem vida. Agora, quando nós estamos debaixo da unção de Deus, debaixo daquilo que o Espírito Santo tem para nós, aquilo que Jesus já preparou para nós, a gente começa a viver algo maravilhoso na nossa vida. O pastor Alex colocou aqui, ó. Outro texto importante sobre religiosidade é o bom samaritano, em Lucas 10, 25 e 37, verdade. Aqui fala sobre um sacerdote, né? Primeiro passou o levita, não deu conta, né? Não ajudou aquele homem que estava caído, depois passou o sacerdote, também não ajudou, e depois veio o samaritano. Então, essa questão é isso, quando fala muito da frieza do nosso coração, quando o nosso coração já está frio para a obra de Deus, já está frio para o reino de Deus, já esfriou para fazer a vontade de Deus, cara, a gente precisa rever isso. E aqui Jesus, ele começa, em João capítulo 8, Jesus começa a trazer para esses homens que tinham crido nele, falando, cara, de fato vocês precisam ser regenerados, vocês precisam nascer de novo, vocês precisam converter de verdade, porque vocês dizem ser um monte de coisa que vocês de fato não são, as atitudes de vocês dizem que vocês não são. E o maior segredo é que quando as nossas atitudes, elas denunciam se nós somos religiosos ou se nós somos filhos. Cara, aqueles caras eram tudo menos filhos de Deus. Eram tudo menos filhos de Deus. E aí entra porque que Jesus falou, né? Em meu nome expulsaram demônio, curaram enfermos e tal, mas ele vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Então a gente precisa ter esse cuidado na nossa vida para não cairmos na armadilha da religiosidade, e até nós que pregamos a palavra de Deus, a gente precisa ter o cuidado de não nos tornarmos religiosos, e eu nem digo só a questão de religiosos, mas às vezes profissionais da palavra, né? Que a gente já não ora mais para levar a palavra, a gente já pega meio que no automático as coisas. Então a gente precisa ter esse cuidado também de sermos autênticos, fiéis, e a nossa conduta denunciar se nós somos filhos de Deus ou não. E aí isso é a questão. Eu quero encerrar esses comentários falando, né, dessa live de hoje sobre religiosidade. Eu quero encerrar falando com você a respeito de sermos mais, restaurar esse amor pelo reino de Deus, esse amor pela igreja, pela obra do Senhor, esse amor por fazer para Deus e não nos promovermos, não ficarmos querendo status, querendo cargo, querendo ser reconhecido, né? Antigamente a gente cantava aquele louvor, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. É uma verdade, a gente precisa voltar o nosso coração para Deus, para não ser reconhecido. Não querer ficar sendo o último biscoito, né, do
pacote. Não, a gente precisa avançar na vida, a gente precisa ter maturidade, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, mas viver a palavra de Deus. E é interessante que toda a Bíblia, ela precisa na nossa vida, de um tripé, né? Que eu chamo de tripé, que é você primeiro ler e estudar, né? Você precisa ler e estudar a palavra de Deus. Segundo, você precisa interpretar a palavra de Deus de forma correta. E por último, você precisa aplicar a palavra de Deus. Então, se você viver esse tripé, esses 3 pilares na sua vida, ler, estudar, interpretar e aplicar, dificilmente você vai ser um religioso. Né? Você vai ser alguém que está contribuindo para o reino, alguém que está avançando, alguém que está crescendo, alguém que está trabalhando. E é interessante porque as pessoas criam expectativas sobre nós. Não sei se você já percebeu isso. Se você é um cristão, as pessoas criam expectativas sobre você. Elas já têm na mente delas um padrão que elas esperam que você se comporte. E às vezes a gente é totalmente o contrário do que as pessoas esperam e, na verdade, a gente não deve viver para agradá-las, né? Mas se nós, de fato, denunciarmos através das nossas atitudes que Cristo, Ele habita em nós e que Cristo é o Senhor da nossa vida, então as pessoas vão ver Jesus através de nós. As nossas palavras podem convencer, mas os nossos exemplos arrastam pessoas. Eu acho que foi John Wesley que falou que nós precisamos, ou a gente coloca fogo no nosso sermão, ou a gente coloca o nosso sermão no fogo. Porque a gente precisa realmente ser alguém direcionado por Deus para viver o melhor de Deus nessa terra. Coloca seus comentários aí. O que você acha sobre a religiosidade? Coloca seus comentários aí. Coloca uma pergunta, se você tem uma pergunta. E nós vamos já encaminhar para o fechamento dessa live. Quero agradecer a todos que estão participando com a gente aqui. Sabe que esse material vai ficar muito legal e a gente vai crescer muito. Sexta-feira, às 21 horas, eu vou estar fazendo uma outra live falando sobre como devemos tratar as pessoas. Como nós devemos tratar as pessoas segundo o padrão de Jesus, tá? Como nós devemos tratar as pessoas segundo o padrão de Jesus. E é interessante porque a gente está falando aqui de algo muito profundo. Por quê? Jesus é o noivo. Eu e você somos a igreja, somos a noiva. E a noiva não pode estar fora da visão do noivo. A noiva precisa falar a mesma linguagem do noivo. A noiva precisa falar aquilo que o noivo tá direcionando, ouvir o que o noivo quer. E assim as coisas precisam fluir na nossa vida como cristão. E aí vale a pena a gente realmente parar de ser um religioso, né? De ir na igreja e só ficar lá sentado, mas viver o sobrenatural, né? Viver aquilo que Deus tem para nós, honrar os nossos líderes, trabalhar em prol do reino de Deus. Enquanto você está falando mal do seu líder, você está criticando o seu líder, você está perseguindo o seu líder, né? Você está travando o evangelho, você está travando o reino de Deus. Imagina se esses escribas, esses fariseus aqui, se eles pegassem junto com Jesus e falassem, não, vamos anunciar a mensagem do reino, vamos lá Jesus, nós vamos curar os enfermos, vamos fazer diferença. Não, eles estavam preocupados em matar Jesus, assim como Paulo estava preocupado em perseguir a igreja em nome de uma religião. Então quando nós estamos dividindo dentro do reino, nós somos religiosos. Agora quando nós estamos somando e multiplicando dentro do reino, então nós somos filhos. Porque o filho, ele quer estar perto do pai. O filho, ele precisa estar perto do pai. Então que Deus te abençoe, que você possa fluir em tudo que Deus tem para você. Eu sei que eu falo muito rápido, mas eu acho que deu para você pegar aí, tá bom? Vamos lá, vamos ver se tem algum comentário aqui. Vamos ver se tem algum comentário. Fala aí, o que você achou dessa live? Fala para mim aí. Seja sincero, pode falar. Se não gostou, coloca aí, não gostei. Não tem problema não. Não tenho problema com críticas. Se você gostou, dá um joinha. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, alguma dúvida. O pastor Alex, agora dia 18, né, pastor? A gente tem uma live junto, um trabalho que ele está fazendo com os jovens. Então a gente vai estar junto aí numa live abençoada. Já estamos em oração por esse dia, para ser algo maravilhoso, algo que Deus tem preparado para a gente. Bom, e quem me conhece sabe, eu não posso terminar essa live sem falar algo muito precioso para você aqui. Deixa eu só ler alguns comentários aqui.
A Bianca colocou muito edificante, o Éder colocou aqui, muito bom ouvi-lo de novo. Ed Ribeiro, live top, pastor, quando der faz uma live com os vídeos do Congresso de Gramado, amém. Vamos ver se a gente solta esses vídeos, vou falar com o Rafa pra gente soltar esses vídeos. Dia 18, isso aí, pastor Alec, tamo junto, edificante, muito bom, bênção. Que legal, que bom que vocês gostaram. Gente, eu quero falar com você que está sofrendo aí nessa pandemia, está passando por dificuldade nessa pandemia. Eu quero te falar que Jesus está de braços abertos para você. Ele está pronto para te receber. Talvez você se afastou da sua igreja, da sua congregação. Volte para a sua igreja, volte para a sua congregação. Volte para Cristo, gente. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Nós precisamos muito voltar o nosso coração para Deus. Precisamos abrir mão de ser religiosos, pessoas vazias. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, queimar cheios do Espírito Santo. Pastor Igor, grande abraço, meu amigo. E precisamos voltar o nosso coração para o Senhor, queridos. Então eu quero te pedir hoje aqui, volte para Jesus. Volte para Jesus enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto você pode encontrá-lo aqui na terra. Porque vai chegar dias em que não vai haver mais oportunidade de você voltar para Jesus. Então volte agora, volte enquanto é tempo. Amém? E anima o teu coração. Anima o teu coração. Vamos orar para que dias melhores venham. Não vamos entregar, como diz o gaúcho aqui, não vamos entregar rapadura. Vamos continuar firme aí. Porque Deus, ele tem coisas grandes para nós como igreja. Nós somos a igreja que o Senhor levantou para enfrentar essa pandemia. Nós vamos passar por ela, vamos ganhar muitas almas e vamos avançar no reino de Deus em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, compartilhe essa live aí, marque pessoas nos comentários, eu vou deixar ela salva. E que Deus continue abençoando você grandemente. Que honra, que prazer estar com você hoje. Te espero na sexta-feira, às 21 horas, nós vamos falar sobre como devemos tratar as pessoas, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, tamo junto, é nóis!